Evangelho de João, capítulo 14. Nós vamos estudar hoje, a partir do verso 1 ao verso 14. Então, Evangelho de João, capítulo 14. Irmãos, vocês já enfrentaram momentos na vida em que o coração parecia não encontrar descanso? Já passou por momentos assim? Onde você foi acometido por um medo, por uma incerteza, por uma dor, onde tudo isso, irmãos, se tornou difícil a sua caminhada, e até, irmãos, de respirar com esperança. Já passaram por isso? Eu mesmo já passei. E creio que todos nós já passamos ou já estivemos em um lugar assim. Irmãos, é dessa forma surpreendente que nós vamos encontrar os discípulos nesta situação. E Jesus, ele justamente entendendo o que os discípulos eles estavam enfrentando, entendendo e sondando os corações dos seus discípulos, Jesus ele traz esta palavra. Eu queria pedir a você que olhasse com muita atenção para cada uma dessas verdades que é revelada aqui no Evangelho de João, e que o seu coração possa estar aberto à palavra do Senhor, para ouvir e descansar, meu querido irmão, nas promessas do nosso Senhor Jesus. E a princípio eu queria ler apenas o verso 6 do capítulo 14, que diz assim: Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Irmãos, antes de nós abrirmos com o verso 1 de João capítulo 14, é essencial que venhamos compreender o contexto, o que estava acontecendo aqui. Porque Jesus ele traz estas palavras, porque ele fala com os seus discípulos estas palavras. Irmãos, é muito importante que venhamos saber que nós estamos aqui em um cenário íntimo de Jesus com os seus discípulos, que é da última ceia. Lembram? Jesus ali, à mesa com os seus discípulos, ele estando ali reunindo com eles, e o interessante é que Jesus não estava ali apenas para uma refeição. Jesus ele estava ali com os seus discípulos para uma despedida. E poucos instantes antes, irmãos, Jesus ele vai Judas, melhor dizendo, ele vai se retirar para justamente se cumprir a traição. E após isso, Jesus ele vai anunciar que partirá. Isso você vai encontrar a partir do capítulo 13. E ali, meus irmãos, Jesus também informa que Pedro negará antes mesmo que o galo cante. Judas ele sai para cumprir com a traição. Pedro negará Jesus antes mesmo que o galo cante. Olha o ambiente carregado ali naquele momento. Os discípulos, irmãos, eles estão angustiados, eles estão confusos, eles estão inseguros. Um ali se levantou para traí-lo, outro vai negá-lo, ele mesmo está dizendo que vai embora, que vai partir, que vão prendê-lo, que ele vai morrer. Tudo aquilo, irmãos, que os discípulos eles estavam acreditando, parece que iria ruir, desmoronar.
Mas Jesus, ele percebendo, irmãos, esse peso emocional, Jesus, ele não vai responder com soluções humanas ou com estratégias religiosas, não. Jesus, ele responde a um chamado à fé. Ele responde com este chamado à fé. Jesus, irmãos, ele vai oferecer consolo, não abstrato, mas profundamente pessoal, irmãos. Esse é o pano de fundo do texto que vamos examinar, irmãos. Jesus, ele está se despedindo dos seus discípulos, mas ao mesmo tempo Jesus, ele está preparando os seus discípulos para que eles possam viver com confiança, para que eles possam enxergar com fé e para que eles possam caminhar com a esperança. Por isso, irmão, Jesus, ele vai dizer àqueles discípulos, e essa é a ideia do texto: eu sou o único que é o caminho, a verdade e a vida. Eu gostaria, irmãos, baseando-nos nessa ideia do texto, explorar aqui 3 dimensões poderosas. Jesus como caminho ao Pai. Vamos ver Jesus como a revelação do Pai e Jesus como delegador da missão. Irmãos, a gente passa a perguntar se Jesus, ele está presente e suas promessas são verdadeiras, por que ainda deixamos que os nossos corações se perturbem diante das aflições da vida? Por quê? Jesus, ele vai revelar isso, irmãos. A primeira delas, Cristo, o caminho ao Pai. Percebam aqui os pilares emocionais e espirituais daqueles homens que parecem desmoronar. Jesus, ele chega com palavras profundas e diretas. Ele diz no verso 1, acompanhem comigo. Jesus, ele disse assim, que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus, creiam também em mim. No grego, irmãos, o verbo angustiar indica um coração agitado, um coração inquieto, um coração abalado por forças internas. É interessante porque Jesus, ele não diz assim: evitem se angustiar. Jesus, ele não diz isso. Jesus, ele ordena, é uma ordem do nosso Senhor, que o coração de vocês não fique angustiado. Mas como? A resposta, meu irmão, está no verbo seguinte: creiam. Creiam. Vocês creem em Deus, creiam também em mim. Jesus, ele está chamando os seus discípulos a uma fé constante. Jesus, irmãos, ele se coloca ao lado do Pai, não por presunção, mas por legitimidade divina, porque ele é o próprio Deus. E no verso seguinte, irmãos, Jesus, ele vai ampliar a perspectiva. Além dele dizer para aqueles discípulos que os corações de cada um deles não venham ficar angustiados, mas que eles venham crer em Deus, crer nele. Jesus, ele diz: na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. Aqui o lugar, irmãos, não é apenas presencial, ele é existencial.
Jesus ele está falando do destino eterno. A expressão casa de meu pai, irmãos, remete justamente ao templo, mas isso ultrapassa o símbolo físico e aponta, meu irmão, para a realidade celestial. É interessante porque quando a gente estuda a história judaica, a história daquela época, nos casamentos judaicos era comum, irmãos, os pais, eles construírem cômodos anexos para os seus filhos. E Jesus, observando isso, ele usa essa imagem e ele vai afirmar: há espaço, há acolhimento, há pertencimento na minha casa. Vou preparar lugar para vocês. E assim, meus irmãos, Jesus ele prossegue, no verso 13 ele diz: e quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. Oh, irmãos, aqui não é um mero consolo. Aqui, meu irmão, é uma promessa escatológica. A expressão voltarei, meu querido, aponta tanto para a ressurreição, quanto para a segunda vinda. Um comentarista nos diz que Jesus, ele não está apenas preparando o céu. Jesus, ele está preparando os discípulos para que eles venham viver com esperança até lá. Para os pais da igreja, estar com Cristo é o próprio céu. O próprio céu. Então Jesus, ele falando sobre essa preparação do lar, da casa eterna, ele declara no verso 4: e vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Irmãos, essa frase, ela vai justamente nos indicar que, por conhecerem Jesus, os discípulos, eles já conhecem o caminho, mesmo sem perceberem. Mas aqui é revelado uma tensão entre a revelação e a percepção dos discípulos. Por que sabemos disso? Porque após estas palavras de Jesus, entra um discípulo em cena. O nome dele é Tomé. Tomé, ele entra em cena. E no verso 5, meu irmão, diz assim o texto: então Tomé disse a Jesus: não sabemos para onde o Senhor vai. Como podemos saber o caminho? Irmãos, Tomé, ele foi corajoso. Ele foi corajoso. Tomé, ele não nega. Tomé, com essa pergunta, ele confessa a sua ignorância. E o verbo saber aqui, meu irmão, carrega a ideia de conhecimento obtido, mas ainda não revelado plenamente a ele. E Jesus, ouvindo essa pergunta de Tomé, Jesus ele vai dar uma declaração, irmãos, que é uma das mais impactantes que podemos ver aqui em todo o Evangelho. Eu sou o caminho, Tomé. Tomé, eu sou a verdade. Tomé, eu sou a vida. Tomé, ninguém vem ao Pai senão por mim. Irmãos, cada palavra de Jesus aqui é um bloco de doutrina. Vejam, ele diz: eu sou a sua identidade divina. Nós já falamos sobre isso aqui.
que remete àquele eu sou lá em Êxodo, quando Deus ele se apresenta a Moisés ali na sarça ardente, e Moisés pergunta: Senhor, o que é que eu vou dizer ao povo? E Deus diz para Moisés: diga lá, Moisés, que eu sou. Jesus aqui traz a sua identidade divina. Irmãos, o caminho não é um caminho, mas é o único caminho. Ele fala que é a verdade, ele não apenas fala a verdade, ele é a verdade encarnada. Como também ele diz: olha, eu sou a vida. No Evangelho de João, meu irmão, vida vai muito mais além do que existência, é comunhão eterna com Deus. Alguns comentaristas, eles nos dizem, e são muito enfáticos, dizendo que Jesus não oferece alternativa. Ele apresenta exclusividade. Esse verso, irmãos, refuta todo o sincretismo religioso e convida o mundo à fé exclusiva em Jesus. E é nessa sessão que Jesus, ele termina dizendo no verso 7, se vocês me conheceram, conhecerão também o meu Pai. E desde agora vocês o conhecem e têm visto. Conhecimento aqui, irmãos, progressivo. Conhecimento aqui experiencial. Jesus ele está se revelando aos seus discípulos mais uma vez, mostrando que a sua presença é a revelação plena do Pai. Não é apenas um conhecimento teórico, mas é um conhecimento relacional, é um conhecimento íntimo, é um conhecimento transformador. Meus queridos irmãos, depois que a gente ouviu estas palavras de Jesus, nós somos convidados não apenas a entendê-las, mas nós somos convidados a vivê-las. Porque o texto ele nos chama à fé, o texto ele nos chama à comunhão, o texto ele nos chama à esperança em Jesus. Mas como essas verdades podem ser aplicadas na minha vida hoje? Primeiramente, meu irmão, lembre que Jesus ele inicia esse texto reconhecendo o coração perturbado dos seus discípulos. Jesus ele não ignora a dor. Jesus ele responde com fé. A fé, meu querido irmão, não remove o problema, mas a fé redefine a expectativa ou a perspectiva. Assim, meu querido, quando a vida parece instável, quando a alma ela se agita, volte-se para Jesus. Se coloque na presença de Jesus. Porque só Jesus, meu querido irmão, é o fundamento da nossa paz. É a fé, irmãos, em Jesus, que é a âncora que sustenta o nosso barco em meio às tempestades da vida. Porque a partir dessa esperança, Jesus ele nos dá uma promessa preciosa. Ele nos diz que há lugar na casa do Pai. Como nós vimos, é uma promessa pessoal. Jesus não está dizendo que há espaço suficiente. O que ele nos diz é que há um lugar preparado.
preparado. Quando nós ouvimos essas palavras de Jesus, irmãos, nós somos levados a confiar que há um lugar para mim, que há um lugar para você, que o céu, meu irmão, não é um conceito vago, o céu é um lar real. Sabe por que ele é um lar real? Porque ele foi pensado por um Salvador pessoal. Por isso que se você se sente deslocado, saiba que o coração de Deus está pronto para recebê-lo. Se você se sente fora do aquário, saiba que Jesus está com o coração aberto para recebê-lo. Mas essa jornada, irmãos, até essa morada, eu quero que você saiba que não corre, ou melhor, que não ocorre por vários caminhos. Jesus, ele é muito claro: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Jesus, ele nos deu a direção, irmãos. Deus, ele não nos deixou perdidos nas opções, mas ele nos trouxe o caminho. O caminho este que nós devemos seguir. Caminho este, irmãos, que nos leva a uma esperança verdadeira. Caminho este que nos faz entender que a nossa vida, ela tem sentido com Jesus. Mas Jesus, irmãos, ele ainda declara que conhecê-lo é conhecer o Pai. E isso nos lembra de que a fé cristã não é apenas crença, é comunhão. Um comentarista, ele nos diz que a maior necessidade do ser humano não é saber mais sobre Deus, mas se aproximar dele. Viva, meu querido, um relacionamento real com Jesus. O conhecimento bíblico deve nos levar a uma vida devocional com Ele. Se o conhecimento bíblico que nós estamos buscando não tem nos levado a uma comunhão real com Deus, não está valendo. Mas quanto mais a gente passa a conhecer Jesus, mais iremos experimentar da presença do Pai em nossas vidas. Cristo, meu irmão, Ele é o caminho ao Pai. Uma segunda dimensão do consolo de Jesus diante daquela turbulência, daquele desespero dos discípulos, diante daquelas situações. A partir do verso 8, meu irmão, nós vamos perceber Jesus sendo a revelação do Pai. Porque Jesus, ele vai afirmar que conhecê-lo é conhecer o Pai. Mas aí entra um outro discípulo em cena, Filipe, um outro discípulo corajoso. Mas Filipe, ele entra em cena, irmãos, confuso. E ele faz um pedido sincero a Jesus. Filipe disse a Jesus assim: Senhor, mostre-nos o Pai, e isso nos basta. O verbo mostrar no original aqui, é que Filipe, irmãos, está com aquela ideia de uma manifestação visível e clara. Esse pedido de Filipe revela uma inquietação espiritual. Filipe, ele estava querendo ver algo mais. Filipe estava querendo ver algo visível.
Filipe estava querendo algo que viesse satisfazer a sua fé. Talvez Filipe estivesse ali lembrando das teofanias do Antigo Testamento, das aparições visíveis do Senhor ali. Filipe, ele está desejando uma manifestação direta da glória de Deus. E diante daquela pergunta, Jesus vai responder também a Filipe. Mas Jesus vai responder com firmeza e ternura. Olha o que Jesus respondeu no verso 9. Há tanto tempo estou com vocês, Filipe, e você ainda não me conhece? Quem vê a mim, vê ao Pai. Como é que você diz, mostre-nos o Pai? Aqui também, irmãos, está uma das declarações mais profundas da cristologia apresentada por João em seu evangelho. Porque Jesus, ele afirma que ver a ele é ver o próprio Pai. Ele não é apenas um mensageiro, meu irmão, ele é a imagem exata do Deus invisível. Essa expressão, quem me vê, irmãos, carrega um peso da revelação plena do nosso Deus. Aqui a resposta de Jesus é um chamado à maturidade espiritual. A fé, ela não depende de novos sinais, mas a fé, meu irmão, depende da compreensão de quem Cristo é. De quem Ele é. Então Jesus, ele está respondendo isto a Filipe. E no verso 10 ele continua: você não crê que estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu digo a vocês, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Encontramos aqui uma pergunta retórica. Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Jesus, ele está aqui revelando, irmãos, a unidade essencial entre ele e o Pai. Ele está falando aqui no presente. O verbo, ele está no presente. Não se trata de proximidade moral ou afinidade espiritual, trata-se de comunhão eterna e comunhão inseparável. Nós encontramos aqui uma afirmação trinitária. Jesus, irmãos, não age por conta própria, mas em perfeita harmonia com o Pai. Jesus, ele conecta palavra e obra como expressão da presença divina. Porque o que ele fala, o que ele faz, são manifestações do próprio Deus, do próprio Pai. E isso, irmãos, ensina a vermos Jesus como o intérprete perfeito da vontade de Deus. Não apenas em conteúdo, mas em caráter. Por isso que ele conclui no verso 11 dizendo: creiam que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Creiam ao menos por causa das mesmas obras. Percebem aqui que o verbo crer, nesse versículo, ele aparece 2 vezes. Perceberam isso? Jesus, ele está convidando a fé, não cega, mas fundamentada. Porque se os discípulos eles ainda estavam lutando para compreender, Jesus diz: olhem para as obras. Está difícil de compreender o que eu estou dizendo? Lembrem-se das obras. Olhem para os milagres. Olhem para os sinais. Olhem para a autoridade. Jesus, ele não está apelando aqui para as emoções, mas ele está mostrando as evidências. A fé, meu irmão, ela é
racional, ela é histórica, ela é espiritual. Olhem para as obras, olhem para o que eu fiz. Irmãos, depois que vemos como Jesus, ele responde ao pedido de Filipe: mostre-nos o Pai. Nós somos convidados também a refletir sobre o que isso significa para a nossa fé hoje. Jesus, ele não aponta apenas para Deus, ele afirma: quem me vê a mim, vê o Pai. Isso muda tudo, meu irmão. Porque essa declaração nos leva a entender que nós não precisamos de sinais adicionais para crer em Jesus. Porque nós já temos um Salvador diante de nós. A fé, meu irmão, madura, reconhece que não há revelação maior do que o próprio Jesus. E aí eu digo a você, meu irmão, se você está esperando por uma experiência extraordinária para crer, lembre-se, Cristo, ele é a revelação suprema de Deus. Olhe para Jesus, conheça-o, porque nele o Pai se fez visível. E a partir dessa verdade, meu querido, percebemos que conhecer Jesus não é apenas saber sobre ele, é viver em comunhão com ele. Um comentarista nos diz que a maior necessidade do ser humano não é informação sobre Deus, mas é intimidade com ele. A maior necessidade do ser humano não é informação sobre Deus, mas intimidade com ele. Por isso que você e eu devemos buscar um relacionamento real com Jesus. Nós não podemos, irmãos, nos contentar com um conhecimento teórico, não. Nós temos que orar, nós temos que meditar na palavra, nós temos que caminhar com ele. Porque quanto mais a gente conhece Jesus, mais a gente experimenta o coração do Pai. E além disso, irmão, Jesus, ele afirma que as suas palavras e obras são a expressão direta do Pai. E isso vai nos levar justamente a rever como tratamos os ensinos de Jesus. Como eu tenho tratado os ensinos de Jesus? Meu irmão, valorize cada palavra de Jesus como a voz do próprio Deus. Não leia as Escrituras só por ler. Não passe por nenhuma palavra assim rápido demais, mas se concentre, fique atento, porque é a boca de Deus falando. Valorize cada palavra que você ler de Jesus, porque os seus ensinamentos, meu irmão, não são sugestões, são verdades eternas que revelam o seu caráter, o caráter divino. Ouvir Jesus, meu irmão, é ouvir o céu. É ouvir o céu. Jesus, ele nos convida a crer, mesmo que sejam pelas obras. Ele convidou os discípulos: olhem para as obras que vocês viram. Jesus, ele reconhece a dificuldade, mas ele aponta para as evidências concretas. A nossa fé, meu irmão, não é uma fé imaginária, mas ela é uma fé histórica, ela é uma fé cristã. A nossa fé se apoia em fatos, não em sentimentos.
E como é que nós podemos fortalecer a nossa fé? É lembrando do que Jesus fez. O que Jesus fez? É lembrar disso. É lembrar dos milagres de Jesus. É lembrar da cruz. É lembrar da ressurreição. Tudo isso é testemunho da confiabilidade no Senhor. Saiba de uma coisa, meu irmão, que a fé, ela cresce quando ela é alimentada pela memória das obras de Deus. Não esqueçam disso, que a fé cresce quando é alimentada pela memória das obras de Deus. Às vezes eu sou pego assim, meu irmão. Às vezes bate um desespero, uma angústia. E às vezes eu estou dirigindo e digo, Senhor, tanta coisa, tanto problema. E o Espírito Santo fala ao nosso coração, olhe para as obras do Senhor. Olhe para os milagres do Senhor. Olhe para a cruz, olhe para a ressurreição. Lembre do que Jesus fez. Isso renova, irmãos. Isso nos renova, porque a gente passa a saber que não estamos sozinhos. Que o Senhor, Ele está conosco. Que Ele é o próprio Deus. Por isso que a fé, ela cresce quando ela é alimentada pela memória das obras do nosso Deus. A terceira e última dimensão, irmãos, diante daquele tormento que estava pairando ali na mente e nos corações dos discípulos. Judas havia traído Jesus, Pedro iria negar Jesus, Jesus dizendo que ia se entregar. Jesus, vendo tudo aquilo, Ele vai mostrar, irmãos, àqueles corações aflitos, que Ele é aquele que delega a missão. Ele é o delegador da missão. Isso você vai encontrar dos versos 12 ao 14. Nós vamos encontrar aqui, irmãos, Jesus, Ele vai agora ampliar a visão dos discípulos. Após Ele ter revelado a sua unidade com o Pai, Ele amplia a visão. Ele vai abrir a visão dos discípulos. Jesus não vai ficar apenas no consolo. Jesus agora vai comissionar os discípulos. Jesus vai trazer aqui, meus irmãos, uma das promessas mais ousadas do Evangelho. Olha o que Ele fala no verso 12. Em verdade lhes digo que aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. A expressão, meu irmão, em verdade, ela é usada por Jesus para introduzir verdades solenes e inegociáveis. Ele não fala só verdade. Ele diz em verdade. Algo inegociável, algo solene Ele iria falar. Jesus, Ele afirma que os que creem, não apenas os apóstolos, mas todo crente farão obras semelhantes às suas, até maiores, irmãos. E aí você pode estar se perguntando, que obras maiores são essas? Que obras maiores Jesus ele está se referindo? Um comentarista, irmãos, ele vai trazer, ele vai explicar isso, dizendo que não se trata de milagres mais espetaculares, mas de alcance mais amplo. Porque após a ascensão, o Evangelho se espalharia por todo o mundo. Há um livro chamado Exaltando Jesus em João,
que ele vai justamente reforçar que essas obras, elas são espirituais. Conversões, discipulados, proclamação da verdade. Essas são as obras que o Senhor está se referindo. Obras muito maiores nós faremos, porque Ele vai para junto do Pai. E aí, meus irmãos, ele continua, porque quando chega no verso 13, Jesus diz assim: e tudo que vocês pedirem em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Jesus falando que nós iremos fazer obras maiores, ele diz agora: tudo que vocês pedirem em meu nome, isso eu farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Aqui, meus irmãos, Jesus ele apresenta a sua oração como instrumento da missão. Pedir em nome de Jesus não é uma fórmula mágica, mas pedir em nome de Jesus é orar segundo a sua vontade, é orar segundo caráter e propósito. O objetivo aqui não é um objetivo pessoal, não. O objetivo aqui é glorificar a Deus, é glorificar o Pai. Quando Jesus ele fala que devemos pedir, este verbo pedir está indicando, irmãos, um pedido real, pontual, feito com uma intenção clara. Porque logo em seguida, Jesus ele vai nos dizer, concluindo no verso 14, que se me pedirem alguma coisa em meu nome, eu farei. A repetição reforça a certeza. Jesus ele está dizendo: vocês não estão sozinhos, eu o farei. É algo pessoal, é algo direto. A missão, meu irmão, que Jesus estava comissionando aqueles discípulos, seria sustentada pela oração, pela fé e pela presença espiritual dele, do Filho, de Jesus. Ou seja, o sujeito da ação é o próprio Jesus, é o próprio Senhor que garante, é o próprio Senhor que dá o cumprimento. Isso aqui, meu irmão, expressa a mediação ativa e fiel de Jesus na vida dos discípulos. Jesus está comissionando os seus discípulos e ao mesmo tempo está dizendo: olha, eu sou aquele que irá fazer. Vocês não estarão sozinhos, porque se vocês me pedirem alguma coisa em meu nome, eu o farei. Nós somos aqui, irmãos, tirados de uma situação de conforto. Jesus, ele está nos tirando, está nos levando a sair da zona de conforto. Jesus não consolou apenas os discípulos, mas ele comissionou. Jesus disse para os seus discípulos: há trabalho, há missão. Para nós, irmãos, nós entendemos que Jesus ele nos envia. Da forma que ele enviou os discípulos, ele também nos envia. E quando a gente sabe disso, surgem implicações profundas para a nossa vida cristã. Porque Jesus ele afirma que os que creem farão obras maiores. Isso nos lembra que a fé não é apenas passiva, mas ela é ativa. A fé ela é missionária. A fé ela é transformadora.
A obra de Jesus, como diz MacArthur, irmãos, continua através dos seus seguidores, e o alcance é maior porque o Espírito está agindo em todo o mundo. Não subestime o que Deus pode fazer por meio de você. Não subestime o que Deus pode fazer através de você. A missão, meu irmão, não é para os fortes, nem tampouco para os fracos. A missão é para os crentes. A missão é para os crentes, e se você crê nisso, saiba de uma coisa: você foi chamado a servir, você foi chamado a ensinar, você foi chamado a amar, você foi chamado a proclamar o Evangelho. Você foi chamado para fazer isso aqui: plantar igreja, falar do Evangelho, falar de Jesus. Se nós cremos, irmãos, nós fomos chamados. E a partir disso, irmão, Jesus, ele nos mostra que a oração é o combustível da missão. Se você não tem entendido isso, ore um pouco mais. Dobre os seus joelhos. Converse com Deus. Passe, meu irmão, em seu nome, no nome dele, a pedir. Passe a alinhar, por meio da oração, o seu coração ao dele. MacArthur também nos diz que a oração em nome de Jesus é a expressão da nossa dependência e da nossa submissão. Ele nos orienta para que nós venhamos orar com ousadia e humildade. Não ore apenas, meu irmão, por conforto, ore por impacto. Ore pedindo por salvação, ore pedindo por transformação, ore pedindo por coragem, porque Jesus prometeu responder para a glória do Pai. Se envolver com a missão, irmãos, é isso. Porque o próprio Jesus, ele nos lembra que quando nós estamos envolvidos na missão, que é dele, ele conforta o nosso coração, porque ele diz assim: eu o farei. É ele. Não sou eu, não é você. É ele que irá fazer. Porque ele mesmo diz: eu farei. A missão, meu irmão, não depende da nossa própria força, não depende da nossa capacidade, da nossa eloquência, dos nossos recursos, mas exclusivamente da fidelidade dele, somente dele. Por isso, meus irmãos, que eu confio nessa missão de que Jesus é quem está agindo. É Ele quem está agindo. É Ele quem está trabalhando, é Ele quem está fazendo, é Ele quem está preparando. Nós somos apenas instrumentos dEle. Apenas isso. Às vezes eu me pergunto: Senhor, cadê os resultados? Eu não estou vendo os resultados, Senhor. Onde é que estão aqueles resultados imediatos, né? Que a gente queria que tudo acontecesse, assim. Mas o Espírito nos lembra e diz: olha, Ele está operando. É Ele quem faz. É Ele que está agindo. A sua oração feita, meu irmão, em nome de Jesus, não é ignorada. Ela vai ser atendida no tempo certo e no modo perfeito de Deus.
somente de Deus. Irmãos, essa passagem, ela nos desafia também a vivermos com propósito. Nós não fomos salvos para esperar o céu. Nós fomos salvos para participar da obra do reino. Você foi salvo para participar da obra do reino. Você precisa viver como enviado. Como enviado. Saia desses bancos. Saia disso aí. A sua vida, meu irmão, tem um chamado. Jesus, Ele te chamou. Ele te chamou para glorificar o Pai, em nome do seu Filho. Por isso que você precisa entender, eu sou um instrumento da graça de Deus. Eu sou um mensageiro da verdade de Deus. Eu sou um servo da missão. É assim que tem que ser, meu querido. Jesus, Ele não apenas consola os discípulos. Jesus não apenas consola você nos momentos difíceis, de dor, de desespero, de incertezas. Não. Jesus, Ele te reposiciona. Porque em meio a essa confusão, a esta dor, em meio ao medo, Ele não entrega estratégias humanas. Ele entrega a si mesmo. Por isso que Ele diz, olha aqui, o coração de vocês não fiquem angustiados. Vocês creem em Deus, creiam também em mim. Essas verdades, meu irmão, não pertencem apenas ao passado, mas elas falam o nosso presente. Eu sei, nós temos corações perturbados. Eu sei, nós também enfrentamos aflições, dúvidas, perdas, inseguranças. Mas, irmãos, nós precisamos ouvir com fé que se temos Cristo, temos o caminho. Se temos Cristo, temos o caminho. Se vemos Cristo, vemos o Pai. Se seguimos Cristo, vivemos a missão. Jesus, Ele não foi apenas preparar lugar. Jesus, Ele deixou conosco fé. Jesus deixou conosco presença. Jesus deixou conosco promessa e propósito. Por isso, meu querido, diante do chamado do Senhor, há uma pergunta que permanece. Você confia no Consolador? Você confia em Deus? Seu coração está firmado na verdade que não muda? Porque Jesus, meu irmão, lhe diz hoje, creia em mim. Não como aquele que ouve apenas, mas como aquele que se entrega, mas como aquele que descansa, mas como aquele que segue a Jesus. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Já ouviram falar dessa frase? Quem tem Cristo, tem tudo. E é isso mesmo. Quem tem Cristo, tem tudo. Minha oração, meu irmão, é que Deus tenha falado ao seu coração como Ele falou ao meu. E que o nome dEle seja glorificado em nossas vidas. Feche seus olhos. Enquanto os meninos se aproximam para cantar mais um hino ao Senhor, coloque a sua vida diante de Deus. Tudo que você ouviu aqui, diga: Senhor, me ajude. Me ajude para que eu creia mais e mais em Ti e que eu siga esse caminho, que eu te siga que é a verdade, que eu te siga que é a vida.